Olá, jornalista! Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Eu sou a Prof. Valesca e agradeço por você estar aqui aprendendo teorias da comunicação comigo. E de imediato eu peço para que você siga nas redes sociais, TikTok, Instagram e também para que você se inscreva aqui no YouTube, para que possamos estudar juntos sempre. Hoje nós vamos falar da teoria da agenda, a teoria do agendamento ou agenda setting, através do método LEAD. Quem está acompanhando as aulas anteriores já entendeu como funciona o método LEAD, mas se você é novo aqui, eu vou te apresentar. Trata-se de um esquema de interpretação a partir do LEAD, que responde às principais perguntas já no início da matéria, né? no primeiro parágrafo. Então, você precisa entregar para o seu leitor as principais informações no início da notícia e o seu leitor vai receber esses dados imediatamente. Não quer dizer que você não precisa aprofundar esses dados ou qualificar a sua reportagem, a sua matéria com o restante das informações, mas as principais você precisa saber imediatamente. E a proposta é a mesma através das teorias da comunicação. Você precisa saber de quem se trata, como que ocorreu, quando, onde, e especificamente para as teorias da comunicação, é um método que faz sentido para que você descubra as palavras-chave e entenda como as bancas cobram isso. A gente vai ver tudo isso hoje na prática. Então, o que é a teoria da agenda ou agenda setting? É uma teoria que, inclusive, que eu trouxe uma definição da VUNESP de 2024 que explica exatamente o sentido. Eu poderia ter trazido um autor aqui, dentro do meu material eu trago os autores, as referências para que você verifique as informações e estude para além do LEAD. Mas essa definição, ela nos ajuda, de uma forma mais simples, a entender como que a teoria da agenda setting funciona. Então, trata-se de as pessoas. Então, é uma teoria que diz que as pessoas têm a tendência de incluir ou excluir os temas, tema é uma palavra-chave, que os mass medias incluem ou excluem em seu conteúdo. Sempre que aparecer tema, agenda, assunto, referências da palavra tema, está se tratando da agenda setting. E o que você precisa prestar bastante atenção? Recentemente eu vi bancas misturando as informações. Teve uma questão da Fundatec, se não me engano, que queria saber sobre agenda setting e qual estava errada. E aí uma das alternativas estava falando do espiral de silêncio. E você precisa cuidar, porque no espiral de silêncio as pessoas tendem a se isolar enquanto um grande grupo está se tratando da informação. Então, cuidado. O contexto da informação, da questão, é extremamente relevante para você entender do que está se falando. Quem é que desenvolveu essa teoria? Maxwell Combs, McCombs e Donald Shaw são os principais autores. Quando que ocorreu? É um estudo pioneiro de 68, mas foi publicado formalmente em 72. Onde? Nos Estados Unidos. Como? Através do agendamento midiático, que é a hierarquização das notícias, que se transforma em agendamento público. Pode ser que a sua banca também traga assuntos cotidianos, como você ouvir uma história no rádio e trazer esse assunto para a roda de conversa do trabalho. Significa que você abordou, significa que o rádio organizou um assunto para que você soubesse, aí você ouviu esse assunto e você levou para a discussão. Então, ele colocou esse assunto na roda. Então, isso é nesse sentido que a teoria se enquadra. E por quê? Porque a audiência tende a considerar como mais importantes os assuntos que recebem maior ênfase na cobertura jornalística. Hoje a gente tem essas relações entre o digital e os meios de comunicação de massa tradicionais, mas podem ocorrer do assunto nascer na internet e ser coberto pela mídia tradicional ou tá na mídia tradicional e repercutir na internet. E se alguém está falando sobre isso e ganha relevância, tende a ocorrer que muitas pessoas também falem sobre esse assunto. Por isso, é assim que funciona, então, o conceito da agenda setting. Bora praticar, então. Assessor de imprensa, Mogi das Cruzes de São Paulo, diz o seguinte:
Um pequeno jornal local de uma cidade de São Paulo publicou uma série de reportagens investigativas sobre benefícios fiscais concedidos a uma grande corporação multinacional. Após a publicação, o tema, palavra-chave, guarde isso, tema, passou a dominar as conversas na cidade e nos perfis locais das mídias sociais, que é exatamente o que eu expliquei. Em resposta, centenas de cidadãos organizaram uma manifestação em encheção de linguiça, que não precisa, que é só história, é só conversa, porque não vai mudar nada na sua vida se organizar uma CPI, enfim, mas repercutiu tão forte ali naquela comunidade que organizaram uma CPI. Esse processo em que a mídia seleciona e confere a relevância a determinados temas, palavra-chave novamente, influenciados sobre o que o público pensa, bem importante, exemplifica qual teoria? O gatekeeping, agenda setting, espiral do silêncio, usos e gratificações, modelo de comunicação de Laswell. Com certeza, agenda 7, que é o material que a gente está estudando aqui. Por que não é o gatekeeping? Porque o gatekeeping faz o filtro das notícias, ele fica dentro da redação. Não é uma análise da recepção do material. Espiral do silêncio, como eu já falei, trata de uma outra perspectiva, né, em que um grupo tem um domínio sobre o conteúdo e um outro grupo fica em silêncio porque não gostaria de se manifestar. A teoria dos usos e gratificações vai considerar filtros pessoais, políticos, crenças, que são processos psicológicos, pessoais, para interpretar as informações. E o modelo de comunicação de Laswell é sobre quem diz o quê, com que é feito, a partir de quem, a quem. É um modelo que responde às principais perguntas, mas que acontece antes da agenda setting. Então, apenas a opção B, claro, tem referência com o contexto em que a questão nos trouxe. Eu expliquei as outras teorias para que a gente consiga diferenciar, mas se na prova você não souber as outras teorias, o que você faz? Você tem que estudar antes, obviamente, né? E aprofundar o seu conhecimento sobre todas as teorias. Mas, pelo menos, se você está assistindo esse vídeo até aqui, agenda setting você já sabe. Então, o que você poderia fazer é, se você entende quais são as palavras-chave da agenda setting, faz sentido com o que significa agenda setting, você pode minimamente ou chutar a agenda setting, ou se for uma questão ao contrário, dizendo qual está errada, você já sabe que não se trata de agenda setting, então. Poderia se tratar de uma outra questão. Mas, minimamente, sobre isso você já vai ter esse conhecimento. Aqui, 2025, questão atualizada. Diz o seguinte, conforme Nelson Traquina, um dos principais pesquisadores do jornalismo também, referência nas provas de jornalismo no Brasil, na maioria das vezes a mídia não consegue dizer às pessoas como assuntos devem pensar. O público tende a dar mais importância aos assuntos com maior exposição nos meios de comunicação de massa. Do que estamos falando aqui? As palavras-chave que se destacam assuntos, pensar, novamente aparece assuntos, o público tende a dar importância a esses temas, é a agenda setting, que é o material que a gente está trabalhando, são as palavras-chave que o lead nos informa. Não é hipodérmica, porque hipodérmica é a primeira teoria da comunicação que trata da injeção, é uma injeção de informação, o público é passivo, o público não tem essa raciocínio de interpretar as informações. Palo Alto também fala de uma outra questão, não aparece Palo Alto dentro do nosso lead de estudo. Espiral do silêncio, como eu já expliquei, se trata de uma outra determinação. Aqui da Sebrasp é de certo ou errado. Diz o seguinte, a agenda setting trata da cultura profissional do jornalista, da organização, do trabalho e dos processos produtivos? Me parece, nesse caso, um conceito da teoria organizacional, que se estivesse falando sobre isso, a gente até poderia entender. Mas em que momento a gente trabalhou com a teoria organizacional dentro da agenda setting? Não trata sobre isso. A agenda setting fala de os temas que os mass medias, eles não estão dizendo para o público o que eles têm que pensar, mas eles dão sugestões. Aí o público faz suas escolhas, pensa
e fala. Então, essa questão está errada. Mais uma da Sebrasp. Consoante a teoria do agendamento, os meios de comunicação de massa têm o poder de influenciar diretamente os temas, palavra-chave, comportamentos sociais definindo o que o público deve pensar? Exatamente isso, utilizando de todas as palavras-chave que a gente está trabalhando aqui. E sim, quando ele fala em poder, em influência, faz sentido, porque, em tese, quando os meios de comunicação de massa conseguem atingir tantas pessoas, eles acabam tendo esse poder e influenciam que as pessoas possam, né, pegar essas informações, essas notícias e comentar e utilizar dentro dos seus processos, círculos sociais. FGV 2024 diz o seguinte: os meios de comunicação, embora não consigam impor ao público o que pensa em relação a um determinado tema, são capazes de, a médio e longo prazos, influenciar sobre o que pensar ou sobre o que falar. Essa perspectiva está alinhada a qual proposta? Acabou meu mate aqui. E aí, o que você acha? De qual teoria que a gente está trabalhando? Teoria do agendamento, agenda 7, e traz exatamente o contexto do que a gente está falando aqui. Não é hipodérmica, porque hipodérmica não considera, né, o que o público está pensando, eles são passivos. A teoria do espelho reflete ali uma realidade. Hipótese de enquadramento. Olha, sinceramente, eu nem conheço a hipótese de enquadramento. Acho que talvez seria um jeito de te enganar. Então, só poderia ser a hipótese do agendamento. E se você curtiu, faz sentido para você, se você gostaria de estudar um pouco mais, eu te convido a baixar esse material chamado Lead das Teorias da Comunicação, de que eu trago a teoria hipodérmica, a teoria do agendamento e a escola de Frankfurt. São 3 teorias para você aprender de uma forma mais rápida e prática. É o mesmo modelo que aqui. Eu trago um resumo, o lead da teoria e como as bancas cobram, que é mostrar para você quais são essas palavras-chave que se repetem e que faz sentido para você minimamente associar a teoria e poder gabaritar no seu concurso. E se você gostaria de estudar ainda mais, eu te ofereço as teorias da comunicação para concurso público, que são 20 teorias explicadas, que também vai mostrar como a banca cobra, através desse método LEAD de estudo, que é mais objetivo, você não precisa ler muitos livros, nem muitos artigos, porque essa parte super difícil eu já fiz. Foi um super tempo produzindo esse material que está me ajudando dentro dos concursos e também pode te ajudar. Vai diferenciar as teorias, os paradigmas, as escolas, e trazer informações que podem ser úteis dentro do seu material de concurso. Os links estão aqui embaixo e você pode baixar e adquirir imediatamente. Um grande abraço!